Olá, que a paz seja contigo, você que nos acompanha mais uma vez aqui através do nosso canal. Hoje nós vamos estar iniciando mais um estudo falando sobre profecias, a pedido de alguns irmãos, né, que têm nos pedido aí para falarmos sobre as profecias bíblicas, né? Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, né, que nos traz um relato interessante, né, onde nós vemos através dessa história bíblica, né, a revelação de Deus, né, desde os tempos antigos, sobre o que viria a suceder no mundo, né, no que diz respeito aos reinos, né, aos reinos mundiais, desde o Império Babilônico até a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino sobre a face da terra. Eu gostaria de iniciar fazendo a leitura na segunda epístola do apóstolo Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 19, onde nos diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então as profecias, ela serve como uma luz, né, para aqueles que buscam o conhecimento na palavra de Deus, para compreender, né, as coisas concernentes à vontade de Deus para o ser humano, né, para nós, para os seus filhos, para os seus servos, né, e consequentemente nos traz a realidade, as coisas que vão acontecer, né, que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então nós vamos fazer uma breve análise, né, hoje aqui no capítulo 2 do profeta Daniel, e ficamos aí à disposição, né, para aquele que quiser conhecer mais profundamente o assunto, que possa estar entrando em contato conosco aí através do nosso WhatsApp, do nosso telefone, né, do nosso e-mail, que nós vamos estar deixando aí na descrição para os irmãos estarem entrando em contato conosco. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do profeta Daniel, onde traz o relato de um sonho daquele monarca, né, do rei Nabucodonosor, aonde ele teve um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua, né, uma estátua muito grande, né, e ele não consegue entender, porque ele, quando acorda desse sonho, dessa visão, ele não se lembra mais daquilo que sonhou, né? E se você for analisar atentamente ali o capítulo 2, né, você vai perceber que o profeta Daniel, buscando a Deus, né, em oração, Deus demonstra para Daniel qual que era o sonho do rei, né, do rei Nabucodonosor, e também qual que era a sua interpretação. Então isso é muito interessante, porque nós não vamos ler todo aqui o contexto do capítulo 2, mas nós vamos estar lendo a partir do versículo 19, né, do capítulo 2 do profeta Daniel, onde diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então esses dois versículos aqui nos mostram que essa revelação ela vem da parte de Deus, do Criador, para o profeta Daniel. A partir do versículo 28, né? A partir do versículo 28, o profeta Daniel ainda continua dizendo assim: Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Olha só, há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então veja que o profeta Daniel aqui já começa falando, né, ao rei que Deus é um Deus que revela segredos e que fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias.
Então, não só aquilo que estavam vivendo naquele momento, a partir daquele momento, mas também o que ia acontecer no fim dos dias, né? E a partir do versículo 29, então, o profeta Daniel começa a revelar, passar ali para o rei a revelação daquele sonho. E aí ele diz para o rei: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos e te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então aqui o profeta Daniel começa então a revelar, né, a partir de então agora, esse sonho, né, que o rei teve. E diz, a partir do versículo 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Então o sonho que o rei tinha e havia esquecido era uma grande estátua. E esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então aqui, até aqui no versículo 35, o profeta Daniel descreve ao rei aquilo que ele tinha sonhado, né? Ele disse que o rei, enquanto estava ali naquele sonho, viu uma estátua, né, diante dele, grande, terrível. Essa estátua, e demonstrou ali do que era formada essa estátua, né? Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, né, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, né, ou bronze, as pernas em parte de ferro e de barro, né? E enquanto ele olhava, né, e os pés também eram de ferro e de barro, né? E quando ele olhava aquela estátua, né, enquanto o rei admirava aquela estátua no sonho, uma pedra foi cortada sem mãos, e atingiu os pés daquela estátua, né? Atingiu os pés daquela estátua, e aquela estátua se desfez, né? Aquela estátua desmoronou ali, né? E a pedra que feriu aquela estátua, né? Diz aqui que ela se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então essa é a visão. A partir do versículo 38, o profeta começa a dar a interpretação, né? Que é o que é mais interessante para nós analisarmos, né? Começa a dar a interpretação daquele sonho. E diz o seguinte, a partir do versículo 38. Prestem atenção no versículo 38, Daniel 2, versículo 38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Prestem atenção. A revelação que Daniel está passando para o rei Nabucodonosor, né? Onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, tudo ele entregou nas tuas mãos, né? Daniel falando ali para o rei Nabucodonosor. E fez que dominasse sobre todos eles.
E aí ele diz, ó, tu és a cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro. Então a interpretação, né, aqui dessa profecia, né, desse sonho do rei Nabucodonosor, é que o próprio Nabucodonosor, né, através daquele império que ele estava dominando ali, porque tudo estava entregue na sua mão, segundo o versículo 38, o profeta diz assim, ó, tu és a cabeça de ouro. E no versículo 39 ele diz assim, ó, depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Então nós sabemos que para nós interpretarmos as profecias, nós precisamos recorrer também à história, né? E nós sabemos que depois do reinado de Nabucodonosor, do Império Babilônico, né, do Império Babilônico, que se estendeu do ano 606 até o ano 536 aproximadamente, antes de Cristo, né? Por isso que essa contagem é retroativa, né? Do ano 606 ao ano 536 aproximadamente, foi então o Império Babilônico, né? Depois, conforme diz aqui a profecia no início do versículo 39, né, Daniel fala para o rei e diz assim, ó, depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Então, quando nós vamos para a história, nós vamos perceber que na sequência do Império Babilônico veio o Império dos Medos e dos Persas, né? Que teve ali como principais dominadores, né? Ciro e Dario, né? Esse Império dos Medos e dos Persas, ele perdurou então do ano 536, né? Até o ano 331 antes de Cristo. Esse foi o império, o reino que sucedeu, que veio depois do Império Babilônico, sendo então Nabucodonosor o rei desse império, né? Aonde Daniel estava se referindo aqui para o próprio rei, né? Tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um reino menor, inferior, né, ao teu, e um terceiro reino de metal, na sequência do versículo 39, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, o profeta está descrevendo os reinos que que viriam depois do Império Babilônico, né? Os Medos e os Persas. Depois do Império dos Medos e dos Persas, veio então o Império Grego, né? O Império Grego é onde ele se estende então do ano 331, né? Conforme nós temos aqui nessa ilustração, né? Do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo. Então, veja que a contagem está retrocedendo, porque está chegando próximo ao nascimento de Cristo, né? Então, o terceiro império é o Império Grego, que se estendeu do ano 331 até o ano 168 a.C., né? E, na sequência aqui da revelação, no versículo 40, Daniel 2, versículo 40, fala de um quarto reino. E o quarto reino será forte, como ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então está falando de um império muito forte que viria depois desses três, né? Sendo o Império Babilônico, depois o Império dos Medos e dos Persas, depois o Império Grego. Na sequência do Império Grego viria então um império muito forte, né? Que era então, se trata do Império Romano, né? Se trata do Império Romano, que perdurou então do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, né? Já dentro da nossa era. Iniciou antes de Cristo e ele perdurou unificado como um império unido até o ano 476 depois de Cristo, né? Quando então partimos ali para o pé da estátua, né? Nós sabemos que o pé da estátua ali, ele tinha então os 10 dedos, né? Os 10 dedos, e o pé da estátua tendo então os 10 dedos vai significar o que está relatado aqui, né, profeticamente no versículo 41, que diz assim, ó: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro,
isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, você pode analisar que cada parte daquela estátua, ela representa um acontecimento dentro da história. A cabeça de ouro da estátua, ela representa então o Império Babilônico, né? Porque a profecia diz, tu és a cabeça de ouro ao rei Nabucodonosor, né? Se referindo ao reino, ao império que Nabucodonosor dominava. Daí depois de ti, depois da cabeça de ouro da estátua, vinha o peito e os braços, que eram de prata, que representavam o Império Medo-Persa, né? Depois vinha o ventre e as coxas de cobre, né? Que representa o Império Grego, né? O Império Grego. Depois do Império Grego, vem as pernas, né? As pernas da estátua, né? Ali em parte de barro, né? Feito de barro, e os pés feito de barro, feito de ferro, né? E de barro, os pés da estátua, né? Então veja que vem uma sequência, né? Relatando então os acontecimentos dentro da história. E os pés, como a gente estava falando aqui, com relação ao versículo 41 e 42, que diz assim, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Por quê? Porque até então, até o ano 476, o império estava unificado, estava unido. A partir do ano 476 depois de Cristo, conforme nós temos aqui na ilustração, né, houve então a divisão do Império Romano, né, onde foi dividido em 10 partes, né, em 10 reinos, podemos dizer assim, né, onde surgiu ali então os hunos, os francos, os burgúndios, os anglo-saxões, né, os eros, os vândalos, os ostrogodos, os lombardos, os suevos, ou seja, totalizaram ali 10 reinos que se formaram então da divisão do Império Romano, né? Então, e esse império ele perdura até os dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda esse quarto império dividido, né? Depois em outro estudo na sequência, para não ficar muito longo, nós vamos falar sobre esse poder, né? Esse império romano, depois passou o seu poder para um império religioso, né? E perdura até os dias de hoje. E a profecia, para nós encerrarmos, né? A partir do versículo 44, nos traz algo muito interessante, né? Acredito que é algo muito importante para o nosso conhecimento dentro da palavra de Deus, que diz assim, versículo 44, mas nos dias destes reis, olha só, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. No dia desses reis, o dia que esses reis ainda estiverem dominando a terra, que é os dias que nós estamos vivendo, o Deus do céu levantará um reino que será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então aqui nós entendemos perfeitamente que trata-se daquela pedra, né, que ela é lançada nos pés da estátua, né? Para isso você tem que ler todo o contexto do capítulo 2 do profeta Daniel, né? Nós não lemos aqui todo o contexto, mas você tem que ler todo o contexto do capítulo 2 para entender qual que era o sonho, qual que foi o sonho do rei, o que aconteceu, né? A estátua que o rei viu, qual que era o significado daquela estátua, conforme nós estamos aqui relatando resumidamente, né? Então cada parte da estátua representa um reino, né? Os pés da estátua, o reino dividido, o Império Romano dividido, que se perdura até os dias de hoje. E nos dias desses reis, então foi que aquela pedra que cortada 100 mãos é lançada, ela representa Cristo. Ela representa o império, o reino de Cristo, que vai vir para se estabelecer aqui na terra. Então isso é mais uma prova, né, contundente dentro das profecias
de que o reino de Cristo vai ser estabelecido aqui sobre a terra. Por quê? Porque a profecia diz que essa pedra, ela atinge os pés da estátua, esmiuça aquela estátua, ou seja, quebra, acaba com aqueles reinos, mas aquela pedra, ela enche toda a terra, né? Ela se torna um grande monte e enche toda a terra. Perceba que essa pedra, que é Cristo, ela não bate na estátua e volta para o céu.